O cangaceiro Moreno era natural do antigo lugarejo Taracatu, em Pernambuco. Seu nome completo era Antônio Ignácio da Silva, nascido no dia 1º de novembro de 1909. Seus pais eram Manuel Ignácio da Silva e Maria Joaquina de Jesus. Moreno entrou para o cangaço mais ou menos lá pelo ano de 1930, ainda jovem, com apenas 21 anos de idade. Antes de entrar para o cangaço, Moreno era um pacato trabalhador que ganhava seu sustento com honestidade, prestando serviços nas fazendas da sua região. Certa vez, em uma dessas fazendas, que pertencia a um tal de André, Moreno, ou melhor, Antônio, como era chamado antes de ingressar no cangaço, praticou o seu primeiro homicídio, dos 21 que cometeu durante a sua vida pregressa de cangaceiro. A filha do dono da fazenda, chamada Sebastiana, era apaixonada por Antônio, o futuro cangaceiro. Os dois tinham um namoro escondido e, para acabar de vez com o namoro dos dois, uma agregada da fazenda, casada, conhecida por Toinha, estava interessada em Antônio. A moça inventou uma história que a namorada de Antônio, a Sebastiana, não era mais moça e que viu os dois se atracando no paiol. Toinha era uma mulher perversa, de má índole, se deitou com quase todos os empregados machos da fazenda, menos com Antônio, que só tinha olhos para sua amada, a filha do patrão. Toinha inventou tudo isso para que Antônio acabasse com um namoro com Sebastiana. Muita gente esperta da fazenda sabia das aventuras de Toinha com os machos da fazenda, e o marido, que além de corno era um completo idiota, não enxergava um palmo diante do nariz e nem a gaia da sua cabeça. Se Toinha conseguisse separar o casal, aí o caminho ficaria livre para ela conquistar o neguinho Antônio. A vagabunda da agregada Toinha inventou mais mentiras cabeludas, dizendo que Sebastiana se deitou com Antônio em troca de um bezerro que Antônio tinha roubado do seu patrão, olha só, o seu André. Essa conversa é levada ao conhecimento de André, o dono da fazenda, pela própria Toinha, mas de forma aumentada, envenenada. Toinha ainda apimentou mais a mentira, dizendo que essa história ela ouviu da boca de Antônio e que ele andava espalhando essa conversa para todo mundo, difamando a filha do dono da fazenda, o seu André. A verdade é que Antônio não sabia de nada disso, era inocente. Depois que essa conversa chegou aos ouvidos do patrão, o senhor André, Antônio ficou nervoso. Obviamente, negou tudo e disse que Toinha era uma mentirosa. Com raiva, Antônio contou que Toinha se deitava com quase todos os machos da fazenda e que foi assediada por ela, mas Antônio disse que não quis saber dela, pois além de Toinha ser casada, não queria se meter em confusão e que estava namorando Sebastiana e a amava. Ao entardecer, o dono da fazenda, o senhor André, reúne no terreiro da propriedade, além de sua filha Sebastiana, a linguaruda e mentirosa Toinha, o marido corno e todas as pessoas que trabalhavam na fazenda. Ao notar a aproximação de Antônio, Toinha se antecipa, dizendo: Ô, seu Antônio, que história é essa que o senhor foi cantar para o seu André? Aquelas mentiras que você contou e o chifre que tu coloca no seu marido, disse Antônio. Mentira sua! Antônio, o futuro cangaceiro Moreno, que já nasceu valente, ficou furioso. Respondeu que não era homem de mentira e deu um murro violento no meio da cara de Toinha, quase um coice de mula na fofoqueira,
que caiu desacordada no chão. Diante da cena, o idiota marido traído, sem saber da missa à metade, passou a mão em uma faca e partiu, furioso, para cima de Antônio, que sabia lutar na mão, na faca, na bala, de tudo quanto é jeito. O neguinho era o cão em matéria de valentia e briga. Antônio sacou de uma peixeira, desviou dos ataques do corno e desferiu vários golpes. O marido da Toinha caiu sem vida no chão. Antes de fugir, Antônio disse a todos que a culpada daquela desgraça era Toinha, que inventou tudo para acabar com o namoro dele com a Sebastiana, filha do dono da fazenda, o seu André. E ainda disse para o fazendeiro, seu André: Seu André, eu agradeço pelo serviço. Eu estava namorando a sua filha, sim, mas com todo respeito, nunca me deitei com ela. Sua filha pode afirmar o que eu falo. A minha pretensão era levar ela para a igreja de velha agrinada. E lamento que saiba do nosso namoro da pior maneira. E se o senhor não quer ter mais problema como este, não deixa essa miséria dessa Toinha na sua fazenda, não. Isso é uma cobra. Isso aconteceu porque ela queria o fim do meu namoro com a Sebastiana. E o coitado do marido não sabia de nada e veio defender a sua mulher, que é de todos os vaqueiros, menos dele. No mesmo instante, seu André mandou a Toinha pegar seus panos de bunda e cair fora da fazenda dele. E ainda cobrou dela o dinheiro do enterro do marido, devolvendo-lhe uma pequena quantia do acerto de contas dos dois, dela e do marido morto. Então seu André deixou uma boa quantia em dinheiro em cima de uma mesa velha no quintal para Antônio e lhe disse: Antônio, essa quantia paga o que eu lhe devo, e um pouco mais até. Te agradeço pelos seus serviços prestados e saiba que eu aceitaria o namoro de você com a minha filha Sebastiana, pois sei que você é um homem honesto e trabalhador. E se algum dia, após ter resolvido seu problema com a justiça, se quiser voltar, as portas estarão abertas para você. Antônio agradeceu, mandou um gesto, um beijo de adeus para sua namorada Sebastiana, que estava em prantos. Antônio montou em seu cavalo e a galopes pegou a estrada. Sebastiana o olhava, viu seu amado sumir na distância com lágrimas nos olhos. Esta foi a porta aberta para Antônio entrar no desafiante e incrível mundo do cangaço. Depois de trabalhar numa usina de açúcar e em algumas fazendas da região, Antônio se depara numa dessas propriedades com um bando de cangaceiros. Era eles Virgínio, Luiz Pedro, Massarico, Fortaleza e Medalha. Os cangaceiros deixaram com ele um recado para o seu Tonho, o dono da fazenda, avisando que em 10 dias voltariam para pegar uma encomenda. Eram 3 contos de réis. Quando os cangaceiros voltaram, trouxeram com eles um coiteiro amarrado. Este havia denunciado os cangaceiros à polícia. Traição no cangaço era fim de carreira para o delator. Os cangaceiros receberam o dinheiro a pedido de Lampião e se arrancharam na fazenda durante uns 3 dias e fizeram amizade com Antônio, que se mostrou interessado em se tornar um cangaceiro e segui-los. Antes de partirem, lhe fizeram um teste de fogo. O subchefe de bando, Luiz Pedro, entrega uma arma de fogo a Antônio e mandou que fizesse o serviço no coiteiro traidor. E então Antônio disse: Eu não gosto de traidor mesmo. Frio como uma pedra de gelo,
Antônio, agora perto de ser um cangaceiro, segurou a arma com firmeza. O homem chora, pede por tudo quanto é santo, e Antônio espera, pergunta se ele terminou de rezar, e depois mandou bala na cara do cabra, um miserável delator. Naquele instante, Luiz Pedro, famoso pela valentia e por ser um dos homens de confiança de Lampião, deu 2 passos em direção a Antônio e afirmou: "Você agora é cabra de Lampião. Vem com a gente, vou te apresentar ao chefe, e de agora em diante seu nome será Moreno." E Antônio pergunta a Luiz Pedro: "Não tem outro nome não? Por que Moreno?" "Ora, porque tu é preto." E a cabroeira caíram na gargalhada. Estava assim selado o batismo do ingresso de Antônio Ignácio da Silva no cangaço, por ser um homem extremamente arisco, muito valente e, acima de tudo, pela inteligência e pressentir o perigo. Se destacou entre os companheiros como uma pessoa altamente preparada para o cangaço. Moreno era ligeiro como a águia, esperto como um gato e feroz como uma onça. Mais tarde, o cangaceiro Virgínio foi morto em combate. Este estava no comando de um subgrupo de Lampião, e Lampião colocou Moreno para substituir o chefe de subgrupo, Virgínio. O cangaceiro Moreno contou aos amigos de cangaço a história que se passou com ele, o caso da fofoqueira, a Toinha, e disse que quando ela ir para os quintos, precisará de 2 caixão, um para ela e outro para sua enorme língua. Ela e a língua dela desgraçou a vida de Antônio, que teve que entrar para o cangaço, tirando a vida do marido, que deveria ser um pobre e inocente corno. Mas ela teve o que mereceu, um murro parecendo um coice de mula no meio da cara, e por castigo ficou completamente cega com a infecção, com um murro tipo de coice de mula no zóio. Por isso que eu sempre aconselho as pessoas a não fazerem amizade com fofoqueiros e mentirosos de plantão. A mentira é coisa do demônio. Veja só o que uma simples mentirinha provocou. Pois se não houvesse aquela mentira, não teria acontecido a morte de 21 pessoas que o cangaceiro Moreno matou em toda a sua trajetória no cangaço. Pelo contrário, teria nascido, pois Antônio, o Moreno, se casaria com a Sebastiana e teria nascido bebês e não morrido 21 pessoas. Um detalhe da vida cangaceira de Moreno é que em toda a sua trajetória no banditismo nunca foi ferido, nunca soube o que é tomar um tiro e nem uma facada. Entrou sem nenhuma cicatriz no cangaço e saiu dela sem nenhuma cicatriz. E levou para o túmulo também, nenhuma cicatriz. Morreu com 100 anos de idade em Minas Gerais. Amigos, esse canal é para você, mas eu criei um canal de músicas infantil para os seus filhos. É o canal Bichinhos da Fazenda. Clique no link do vídeo abaixo e mostre as músicas animadas para seus filhos. Ok, meus amigos? Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Por quê? Porque eu fui.